Agora vai. Boa noite para vocês, tudo bem? O microfone estava desligado. Bom, estou vendo que já tem gente chegando. O Fernando Rezende tá aqui. O Diácono Antônio Lopes também está. Né? Bom, eu acho que eu vou precisar da ajuda de vocês para pensar algumas coisas, tá? Hoje, a live, eu preciso da participação de vocês ativa, tá? Bem ativa, por sinal. E a live hoje não vai demorar muito tempo, não vai ser uma live de 1 hora, vai ser eu acho que no máximo 30 minutos. Giovanni, tudo bem com você? Bem-vindo também, Giovanni. Eu hoje quase não tive tempo nem de fazer a arte da coisa, da live de hoje, mas ela é sobre o catecismo da Igreja Católica, né? Não sei se dá para vocês verem, acho que dá. Catecismo da Igreja Católica, que é um texto clássico, né? É um texto clássico. Eu tenho visto que os melhores catequistas que a gente tem no Brasil têm usado o catecismo da Igreja Católica, embora o catecismo não seja para ser usado diretamente na catequese, ele não foi feito para isso. A finalidade dele, na época, João Paulo II pediu para que se fizesse, porque estava achando que as coisas estavam muito soltas na igreja, então era para amarrar um pouco as pontas, para dizer o que é doutrina da igreja, o que não é doutrina da igreja. O pessoal está chegando. Hugo, seja bem-vindo. Giovanni, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, boa noite. Então, o Catecismo da Igreja Católica, ele é um texto doutrinal, né? Não é um texto metodológico, né? Não é um texto metodológico. Quem vai trabalhar diretamente na catequese tem que aí usar ou a sua própria criatividade, construir o encontro, ou então seguir um livro-texto da Paulinas, da Paulus, da Vozes, da Loyola, não sei, da editora Partilha. Tem algumas editoras na Igreja Católica que já têm pensado um pouco as questões de metodologia e tudo tal. Porque isso é meio complicado mesmo. Nem todo mundo tem jeito para criar dinâmicas, para fazer as coisas. E quando você fala com criança, adolescente e tal, você precisa ser um pouco mais dinâmico. Não pode só chegar lá e dizer, olha, tal. Né? Não pode dar uma aula estilo universitário, porque não vai dar certo, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica foi feito para isso, né? Qual que é o uso que o pessoal está fazendo do catecismo desde a época que ele foi criado? Ele é feito um pouco para intimidar, vamos dizer assim, as pessoas, né? Quando você quer falar que alguma coisa não é católica, você diz, cadê o... Está no catecismo? Está no texto do catecismo? Não está no texto do catecismo? Então não é católico? Algumas vezes eu faço meus vídeos e algumas pessoas colocam assim, padre, ensine o catecismo da Igreja Católica, ou seja, ensine a doutrina oficial. Agora, no meu caso, por exemplo, nem sempre essa crítica é muito válida, porque eu sou teólogo, e como teólogo, a gente não estudou 10 anos, 15 anos para repetir aquilo que está dentro do texto. Se for para isso, você tira xerox, né? A máquina de xerox é muito melhor do que eu, né? Não precisa estudar 10, 15 anos. Então, você vai lá, tira um xerox da página e é isso. E é ler aquilo que está ali, né? Agora, um teólogo, ele vai pegar as referências, vai pegar a referência da palavra de Deus, vai pegar a referência do catecismo, ele vai pegar a referência de outros teólogos e ele vai refletir sobre, né? Ele vai não só problematizar, mas ele vai dar soluções, ou ele vai dar caminhos, ou ele vai fazer boas perguntas. Se ele não tiver boas respostas, o serviço de um teólogo é fazer boas perguntas, né? Então, de qualquer jeito, é para isso que serve um teólogo, né? Senão, não adiantava
a gente estudar. Imagina, por exemplo, você falar para São Tomás de Aquino ou para o Karl Rahner ou qualquer pessoa, até para o Bento XVI, né? Dizer para ele, olha, por favor, só repita o que já foi falado. Isso não vai fazer nunca um favor para a igreja, né? Então, o teólogo, a função de um teólogo é auxiliar, é fazer outro tipo de coisa, tá? Agora, isso é bom? É ruim? É também. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Bom, de qualquer jeito, né, a teologia serve para isso. Agora, o uso que o pessoal faz da teologia é justamente esse, né? Dizer, olha, isso não pode, né? Ele acabou, como diz o Antônio, aí se transformando no único parâmetro de fé para o fiel católico. Ou seja, ele foi feito como régua, né? Você pega a régua e você vai medir a doutrina da pessoa, né? Ela é boa, não é boa, passou da régua, é menos que a régua. Então, o catecismo tem servido para isso, né? É, na verdade, né, quando você fala do catecismo, ele está falando o que pode, o que não pode. É isso, né? Ele é usado para dizer, isso não é católico, isso é heresia. Né? Será mesmo, né? Vamos ver esse tipo de coisa, né? De qualquer jeito, ele é um texto oficial da igreja, tá? Mas não se pode esquecer que ele é menor que a palavra de Deus. Tá? Uma coisa é o catecismo da Igreja Católica, mas o catecismo, não, embora seja texto oficial da igreja e tudo tal, ele não é a palavra de Deus. Então, entre a palavra de Deus, que precisa ser interpretada, e o catecismo, que também precisa ser interpretado, tá? O problema a palavra de Deus é maior do que o catecismo. Só que o problema é que o catecismo ele orienta na interpretação da palavra de Deus, tá? Que é bom de um lado e é ruim de outro. Então tá, ele direciona o olhar, né? Ele não só ele mostra o olhar, mas ele direciona para onde esse olhar tem que estar. Então veja, esse é um problema ou é uma solução. De qualquer jeito, né, quando você fala, por exemplo, de doutrina segura, né, ele é uma doutrina segura. Aqui você diz, olha, isso daqui é católico, isso daqui não é católico, tá? Mas não é, o catecismo não é infalível também, né? A gente tem que lembrar esse tipo de coisa. O catecismo não é infalível. Por quê? Porque a infalibilidade, ela tem condições, ela tem um processo, ela tem um modo de proceder para se dizer isto é infalível. Então, quando se fez, por exemplo, o dogma da Assunção de Maria, Pio XII foi o último dogma declarado em 1950, o que acontece? O Papa ele precisa fazer uma consulta em todos os bispos do mundo, depois reunir os bispos e fazer uma cerimônia própria para fazer a declaração. Então, veja, não é qualquer coisa que é infalibilidade. Então, o catecismo é um texto seguro? É, mas não é infalível também. Pode ser modificado, tá? Pode ser modificado. Então, o próprio Papa Francisco mandou que tirasse a questão da guerra justa e tudo tal, né? Então, tudo isso pode ser modificado de alguma maneira. O Papa é maior do que o catecismo, tá? Que é feito pelo Papa ou pelos assessores dele. Bom, mas eu queria pensar com vocês, eu vou precisar de um pouco de ajuda de vocês, do, do, do Fernando, do Antônio,
do Wagner, do Giovanni, de todos vocês que estão na live, porque o catecismo ele tem sido régua ou cerca, ou seja, se você cerca alguma coisa, o que está dentro, né, é o que está cercado, vamos dizer assim. Então, o catecismo tem sido usado para isso, como cerca, para mostrar o que está dentro dele, e isso é católico. Agora, eu acho que a gente precisa pensar o catecismo de outra maneira. Tá? Pensar o catecismo onde ele nos impulsiona. Né? E aqui podia ser bem interessante, porque o catecismo podia ser um ponto de partida para nos ajudar na doutrina católica, no ensinamento dos padres e do clero. Na verdade, a gente tem visto que nós temos um clero atualmente muito despreparado, intelectualmente fraco, que não sabe falar mais que uma língua, e não é só no Brasil, não sabe falar só sabe falar uma língua, não conhece muita coisa. Quando você fala de um teólogo, ele vai citar o Paulo Ricardo, ele não vai citar o Rahner, não vai citar o Casper, não vai citar nem o Bento XVI, porque ele admira o Bento, mas nunca leu nada do Bento, né? Não vai citar Tomás de Aquino. Então, nós temos um pessoal muito despreparado. Mas, então, o que acontece? O pessoal acha que tudo é heresia, que tudo é dificuldade. Agora, o catecismo diz muita coisa que a gente não fala. E o catecismo deveria nos empurrar a fazer muita coisa, então. Tá? Veja, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito simples aqui. Pega o índice, né? O índice do catecismo, tá? E pega lá. Se você tiver o texto na sua mão, se você não tiver, me acompanhe, né? Pega o índice do catecismo, por exemplo, e você vai falar em deveres religiosos. Vamos pegar assim um negócio simples. Deveres religiosos. Primeiro dever religioso. Dever de adaptar a liturgia às diversas culturas. 1205. Nós temos toda uma discussão sobre rito na Igreja Católica, né? E o catecismo diz, 1205, a gente pegar, deixa eu ver se eu acho aqui. O catecismo fala que não só o rito não pode ser estreitamente pensado, como tem que se pensar melhor. 1205. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável, ok? Existe uma parte imutável, por ser de instituição divina, da qual a igreja é guardiã, e há partes suscetíveis de mudança. E há partes suscetíveis de mudança. Eu acendi a luz aqui porque estava meio difícil de ler. Que ela tem o poder e que algumas vezes até o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados, de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. A diversidade litúrgica, 1206. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas também pode provocar tensões, incompreensões recíprocas e até mesmo cismas. Nesse campo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Essa unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade à fé comum. Ora, veja, o catecismo tem sido usado para falar contra, né? A favor do ritualismo, vamos dizer assim, né? Bom, o catecismo pode ser usado para falar a favor da adaptação litúrgica.
Depende como você usa o texto, né? Vamos pegar um outro, ainda desses deveres religiosos, ele vai falar de bastante coisa, de falso juramento, né? Evitar escândalos, e tem várias coisas, mas ele diz aqui, ó, 1141, dever de participar da liturgia. Então, se a gente pegar o 1141, né, ele vai dizer assim, presta atenção, a Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação. Ele está citando aqui o Vaticano II. Nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo da conquista, tem direito e obrigação. Opa, peraí. O povo tem direito e tem obrigação de participação plena, consciente e ativa. Quer dizer que o cara, por ser batizado, ele deveria pedir para fazer a leitura na igreja. Então, veja. Deixa eu ver se eu consigo colocar os números dos parágrafos aqui para vocês não ficarem muito perdidos, porque eu vou falando as coisas, né? Então, vamos lá. 1205, dever de adaptar a liturgia. Vamos ver. Catecismo da Igreja Católica, 1205. Catecismo da Igreja Católica. Qual que é o outro? 1120. Direito e dever de participação na liturgia. Veja, eu coloquei só esses dois, tá? Para dizer que o catecismo ele vai incentivar algumas coisas. Então, a gente tem usado o catecismo para falar contra teólogo, contra teologia da libertação, contra isso, esse é comunista, porque não está no catecismo. Mas veja, se você pegar, por exemplo, tem outros temas. Você pega, por exemplo, sobre dinheiro, 2113, desculpa, ele vai falar do culto ao dinheiro e da idolatria. Deixa eu colocar aqui. Mil 113. É isso? 2113. Vamos ver então o 2113. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo. Do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado,
do Messias, não, do dinheiro, etc. Aqui não fala do presidente Messias Bolsonaro, mas fala do Estado. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus, citando aqui o catecismo, citando Mateus 6, 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, é, portanto, incompatível com a comunhão divina. É interessante esse texto quando nós temos um escândalo no MEC, né, em que se pede ouro, né? Não é o bezerro de ouro, mas é ouro, ouremos, como diria alguns colegas meus, né? Ouremos, não é oremos. É, mas então, quando você fala, você pega um texto desse, por exemplo, se você lê esse texto sem dizer que é do catecismo, é capaz de alguém dizer que você era a teologia da libertação, né? E aqui eu não vi, tem outras coisas só para falar, por exemplo, da questão, só para falar de duas ou três questõezinhas aqui. Mas se você pegar, por exemplo, o texto do catecismo, né, ele vai falar algumas coisas muito, muito duras. E até mais duras do que algumas pessoas gostariam de admitir, né? Então, aqui a gente precisaria pensar no catecismo como um texto para, para nos fazer crescer, né? Agora, eu queria a ajuda de vocês. Eu acho que para a gente pensar num catecismo a partir do avesso, vamos dizer assim, né? O Benedito Ferraro, que foi meu professor, ele dizia, olha, a gente tem que varrer o tapete do outro lado, não do lado que a gente está acostumado. A gente tem, quando você quer fazer a limpeza, você varre o tapete do lado contrário, que é para tirar o pó, para deixar ele mais bonito, inclusive, porque ele fica com o pelo mais arrepiado, fica mais bonito, né? Então, se a gente for pensar no catecismo a partir do outro lado, eu estou querendo propor para vocês, e aqui eu preciso da ajuda de vocês. Presta atenção que eu preciso da opinião de vocês aqui. Eu estou com dificuldade de fazer as lives. Primeiro, agora esse mês, agora eu não vou nem conseguir mais fazer live. Não sei como conseguir fazer essa, né? Plena Semana Santa. Depois eu vou para Roma, depois eu vou para Marsella, e depois de Marsella eu volto. Mas só volto em maio. Então, digamos, do dia 20 de abril até 1º de maio, eu não consigo mais fazer nem live. Eu vou deixar as coisas meio programadas, os vídeos meio prontos, para poder ir soltando. Agora, voltando dessa peripécia em Roma, em Marsella, que eu tô fora, eu estou querendo fazer uma série de vídeos, não lives, uma série de vídeos de 3 minutos, de até 3 minutos, para falar, por exemplo, dos segredos do catecismo. Eu não sei se o nome é muito bom. Eu pensei em segredos do catecismo ou o catecismo como você nunca pensou, o catecismo como você nunca viu, né? Eu vou até escrever aqui.
Então, eu pensei num desses dois nomes, né? E aqui, enquanto vocês dão uma pensada nisso, se vocês acham que isso é viável e se isso teria mordência, se isso daí teria pegada, vamos dizer assim, né? É uma sériezinha aí de uns 20 ou 30 vídeos, não sei, né? Que a gente pudesse trabalhar um parágrafozinho em 3 minutos, falando de coisas que o pessoal não está acostumado a ouvir, né? É, eu vou dar uma pensada. Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar uma lida agora no bate-papo que eu não cheguei nem a ler, né? Então, vamos lá. O Fernando, que o, deixa eu ver, o Diácono Antônio Lopes, o Giovanni, estou colocando aqui para gente apresentar. O Papa Francisco aprovou ter catecismo nacionais, sim. Mas isso até fazer vai demorar uns 5 anos, né? Em todo caso, é uma coisa bastante interessante. Hugo Vasconcelos, boa noite. Isso eu não falei, acho que tinha falado. Também tem os mini catecismos. A CNBB fez um catecismo chamado. Eu creio, não. A CNBB tem uma edição de um mini catecismo feito pela equipe de doutrina da fé, que foi feita no Brasil, e é um texto bastante bom, viu? Os conservadores, Giovanni, padre, o que o senhor acha do catecismo de São Pio X e o uso feito pelos conservadores? O catecismo de São Pio X foi ótimo na época dele, né? Agora, na nossa época, não dá mais, né? Agora, você sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se você começa a usar coisas que estão muito passadas, também não funciona, né? Então, meu irmão, me desculpe, mas para mim o Catecismo de São Pio X já está bem passado e é bom que ele seja passado, porque ele foi feito numa época que não teve 2 guerras mundiais, né? Passamos por 2 guerras mundiais depois, passamos por muitos problemas, pelo Muro de Berlim, por um monte de coisa, e nós estamos na época da internet, então nada disso foi pensado na época de Pio X, né? Bom, Pio X foi um grande cara, mas as guerras e o Muro de Berlim e a internet, tudo isso causaram uma revolução muito grande no mundo e não dá mais para fazer a mesma coisa, né? O diácono Antônio Lopes, eu acredito sim que o catecismo acabou se transformando no parâmetro de fé para o fiel católico. Mas a gente podia usar esse parâmetro para fazer começar a discussão a progredir, né? Eu acho que tem que entrar nisso. A nossa versão católica, Giovanni, é o Sola Catecismus. Não é a versão luterana, protestante, mas a versão católica tem sido Sola Catecismo mesmo. E concordo com você. O pior de tudo é que amparar-se somente no catecismo o faz de novo fundamentalistas e excludentes, esquecendo-se de que o catecismo tem um sentido normativo de orientação e não de exclusão. Antônio, você tem plena razão. Nós estamos no fundamentalismo do catecismo, mas por isso mesmo eu queria que o texto do catecismo fosse para nós inspirador. É aqui que eu estou querendo mudar a interpretação da coisa. O catecismo pretende ser uma referência, não um manual de regras absolutas. O problema é como as pessoas o veem e utilizam. Corretíssimo, Fernando. Boa noite, Weiner.
Giovanni, os papas alteram muito o catecismo, inclusive. Só ver a alteração feita pelo Papa Francisco sobre a pena de morte. Mas ele não é o último a fazer, nem o primeiro a fazer alteração no catecismo. O catecismo é normativo apenas para a igreja, para os fiéis católicos. Não é norma a ser seguida necessariamente pelos cristãos de vertente protestante e não cristãos. Isso é corretíssimo, mas o fato, Antônio, de você colocar no catecismo ajuda depois também no diálogo, porque para o diálogo você tem que ter algumas coisas claras. Se for tudo muito fluido, fica difícil também. Então, o catecismo, nesse sentido, ele ajuda, né, a você saber que a posição da Igreja Católica é essa. Está ali, está claro, está transparente, né? Depois a gente vai discutir outras questões. Como eu disse, o catecismo não é infalível e não é palavra de Deus, tá? Ok. O catecismo deve ser lido à luz da doutrina da evolução do dogma. O próprio fato de existir mais de um catecismo na igreja, você tem o catecismo de Trento, você tem o catecismo de Pio X, e você tem o catecismo de João Paulo II. Só para citar três, assim, tem outros, tem o catecismo holandês, tem outros, mas não vamos entrar nesses. Só o fato de você ter três completamente diferentes um do outro, né? Você já pode dizer que a questão da evolução do dogma existe e ela se manifesta na redação do catecismo, né? Então, o Paulo Ricardo e o Felipe Aquino são os teólogos mais citados por aqueles que não sabem o que é teologia. Então, Paulo Ricardo, o Paulo Ricardo é doutor em teologia, tá? Agora, doutor em direito canônico, eu acho. Não sei se em teologia sistemática, possivelmente seja também. O Paulo Ricardo é articulado e é um cara inteligente. Agora, o Felipe Aquino é só um papagaio, desculpe, né? É um bom engenheiro. Ele é um ótimo engenheiro, como teólogo, é um ótimo engenheiro. Infelizmente, os católicos carismáticos têm um apego gigante ao catecismo. Isso é próprio do neopentecostalismo. É a questão do fundamentalismo, né? De se apegar à letra de alguma coisa. A importância maior a uma pregação doutrinal do que a uma pregação pastoral. Quem fazia, Giovanni, uma pregação muito pastoral era o Padre Léo. O Padre Léo tinha uma pregação muito pastoral. O Padre Fábio de Melo, né? Favo de mel, como a gente brinca, né? O favo de mel. O Fábio de Melo também é um cara inteligente, e fala coisa com coisa e tudo tal, tem uma profundidade naquilo que ele fala. Agora, muita gente consulta o catecismo para ver o que falar, porque não tem conteúdo, né? Assim, coloquei alguns nomes de parágrafo. Antônio Lopes, eu não entendi. O termo mãe igreja só como instrumento de subordinação cega por parte do fiel. Sério? Eu vou pensar nisso, porque sinceramente eu não tinha pensado nessa história. Quer dizer que, ao falar mãe igreja, você coloca o fiel mais subordinado. Eu vou pensar um pouco mais nisso. Preciso de um tempinho para absorver essa sua, essa sua colocação, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns dos textos, né? 1205, dever de adaptar a liturgia. 11, 20, direito e dever de participação na liturgia. E culto ao dinheiro, 21, 13, né?
Giovanni, eu acho que o catecismo chega a dizer alguma coisa do capitalismo, né? Oi, Fernando, você está bem? Fernando é um pastor da igreja, foi pastor, desculpe, é um, ele é um psicólogo, professor de psicologia da Universidade Federal, e agora eu acho que ele tá num ano sabático. Mas é um cara muito interessante, muito inteligente, né? Eu gosto muito do Fernando. E amigo meu de muitas décadas, da época que a gente era seminarista, tanto eu como ele, né? Em todo caso, é da época da amizade que a gente fez no ecumenismo. Deus abençoe, Fernando. Ah, Giovanni, ficam falando de comunismo, mas o evangelho de Cristo é anticapitalista. Pronto, falei. Antônio Lopes, a questão de por que ser católico do meu jeito? As pessoas assimilam o catecismo àquilo que venha de encontro com seus interesses, desconsiderando todo o resto como algo inútil. Sim, mas aí que tá. Eu acho que o catecismo pode nos dar possibilidade de falar coisas que não estão sendo faladas atualmente. Então, a ideia, e eu quero a opinião de vocês, é sobre o título, né? Os Segredos do Catecismo, ou alguma coisa parecida com isso. O Benedito Ferrara é um bom teólogo, embora já foi muito malhado pelos tradicionalistas. Catecismo desmistificado. Alguma coisa assim, como catecismo como você nunca pensou, ou segredos do catecismo, alguma coisa assim. O catecismo como você nunca viu. A minha pergunta é: vocês acham que tem mordência, se teria possibilidade? Aí a gente continuaria fazendo um vídeo por semana, quem sabe na segunda ou na terça. Eu colocaria sobre o catecismo. A gente colocaria o vídeo da quinta sobre temas, temas da catequese, e no sábado sairia um vídeo sobre a caixinha de perguntas, né? Eu não sei se eu dou conta de fazer tudo isso, mas a proposta é um pouco essa. A própria Bíblia, que deveria ser inspiradora para a prática do bem, serve de inspiração para a teologia da prosperidade, por exemplo. O problema não está no texto, mas em quem lê e interpreta. O catecismo fala muito de ecumenismo, sim. E a Lenir está chegando agora. Boa noite. Então, Lenir, nós estamos aqui pensando em fazer uma série sobre o catecismo e a partir de uma leitura um pouco mais contracorrente, vamos dizer assim, né? E aqui a pergunta é: vocês acham que isso tem pegada, que isso vai ajudar os catequistas, ou vocês acham que é bobagem da minha parte? Essa é a pergunta. Uma série sobre o catecismo tem pegada? E aqui eu queria que vocês me respondessem, por favor, né? Giovanni, Antônio, Fernando, Lenir, o Fernando Paulino, né? E aí eu preciso de saber o que vocês acham.
Então, isso é verdade, Giovanni. O pessoal usa muito a parte moral do catecismo, mas esquece que o catecismo ele é forte em outros temas também, que não estão sendo falados, que não estão sendo discutidos, né? O título da live de hoje poderia ser O que você está pedindo. Então, eu coloquei o título da live de hoje é Catecismo da Igreja Católica, uma visão, agora eu não lembro, uma visão, ah, um novo olhar, é esse. Catecismo da Igreja Católica, um novo olhar. Então, a questão é, vocês acham que isso vai ajudar os catequistas a ter um pouco mais de conteúdo, a pensar de outra maneira, ou a falar ou escutar coisas que o pessoal não está falando nem está escutando atualmente? Porque nós estamos com uma oposição ao Papa Francisco muito grande. Eu queria sair um pouco desse tipo de coisa, sair um pouco do esquema do Paulo Ricardo, Filipe Aquino, e não entrar em polêmica, mas fazer alguma coisa um pouco melhor. Isso, esse é o tema da live. Então, Giovanni, a ideia é um pouco essa mesmo. Atrair os conservadores para que eles possam pensar outra coisa. Não sei se isso vai funcionar, né? Introdução ao catecismo a partir de um novo olhar. É alguma coisa parecida com isso, Fernando. Bom, eu queria que vocês depois me dessem esse retorno. Vocês estão dando o retorno, parece que está positivo. De vez em quando, eu tenho umas intuições, assim. Eu não sei se as minhas intuições são boas, mas de vez em quando eu tenho algumas. Né? Essa caixinha de perguntas, ninguém me sugeriu. Eu estava rezando, aí veio e eu comecei a pensar e fazer a caixinha. E aí funcionou, pelo visto, né? E parece que o pessoal está gostando. Então, a ideia é unir conservadores e teologia da libertação a partir de, de uma visão, mas seriam vídeos curtos, uma visão sobre o catecismo, um vídeo curto, até 3 minutos, nada muito comprido, que aí eu pudesse postar isso sozinho, sem muita edição. Diácono Antônio Lopes, muito válido. A fé cristã é única, mas a forma de expressá-la é diversa. Tem espaço para outras, tem espaço para outras interpretações, ou seja, o que você está propondo. Então, Giovanni, de fato, essa é uma crítica bastante fundamentada. Quer dizer, você nivela a doutrina da igreja num livro só. Mas esse livro só pode ter níveis de interpretação diferentes também. E aí você tem alguma outra possibilidade de leitura. Os insights é o que ajuda a gente no labor teológico. Você sabe bem disso, né, Antônio? Bom, gente, por hoje é isso. Eu vou pensar nisso. Agora, eu queria dizer para vocês que eu não consigo mais fazer lives até 2 de maio, por aí, até o começo de maio. Não consigo mais fazer live. Porque estamos com a Semana Santa, está cheio de coisa para fazer, cheio de confissão para fazer. E
E nós somos... Amanhã, por exemplo, eu vou sair cedinho, vou resolver os meus problemas de visto lá na prefeitura de Burg, e depois vou passar o dia atendendo a confissão dos padres da diocese, porque o bispo pediu. Então, somos 3, e vamos os 3 para atender a confissão dos padres da diocese. Então, veja, e aí no final do dia você tá meio podre de cansado. Depois tem que viajar. Eu tenho uma conferência para dar em Marseille. E tudo isso tá complicando. Então, até começo de maio, 100 lives possíveis, tá? E a partir daí, começo de maio, eu quero ver se a gente começa essa série sobre o catecismo. Antônio Lopes, eu não estou deixando ninguém órfão, mas eu acho que em matéria de live, ela já rendeu mais, né? Como visualização e também como influência, vamos dizer assim. Eu acho que a gente está na hora da gente fazer alguma coisa em outro nível. Ou vídeo curto de 1 minuto, ou vídeo curto de 3 minutos, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Agora, é difícil, para a comunicação é difícil ser sintético, ter conteúdo e fazer em pouco tempo. É quase um milagre. Eu vou ver, mas a minha conferência em Marselha vai estar toda em francês. Se você quiser, Giovanni, se você fala francês, eu passo o link para vocês, disponibilizo sem problema. Eu vou falar sobre ayahuasca. Eu vou falar sobre o Santo Daime no Brasil, né? E aí, qual que é a possibilidade que a gente tem de dialogar com o catolicismo? Eu depois vou publicar esse artigo, tá? Não sei se eu tenho que traduzir em português, mas o texto em francês está pronto, e depois eu publico, e aí eu distribuo para vocês, sem problema. Bom, gente, muito obrigado para vocês hoje. Eu precisava desse trabalho coletivo. Eu falei que ia dar meia hora, deu 47 minutos, até que deu bastante a live hoje, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. E eu preciso pedir a bênção dos 2 diáconos, que vocês me abençoem, para que eu possa também abençoar vocês, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou dormir, porque aqui já é quase meia-noite. Amanhã tenho que acordar muito cedinho para resolver esse problema do visto, que eu tenho que fazer, e resolver esse problema dos padres, atender a confissão dos padres da diocese. Então, tem muito trabalho amanhã. Um abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.